E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. A Tem entrega do duas. resultado. Desculpa perguntar. A entrega do resultado. Ah, quando você entregou para ela tudo, você leu o resultado para ela ou ela que leu o resultado, ou a advogada leu para ela? Você sabe qual que foi a reação dela na hora, nesse momento? Vamos lá. A entrega do resultado aconteceu no dia. Foi na segunda-feira, acho que agora. Foi. Acho que foi na segunda-feira agora. De manhã, a gente já tinha agendado, o meu assistente agendou com a Juliana uma videoconferência. E nessa videoconferência eu compartilhei a minha tela, apresentei todo o relatório, expliquei todo o relatório. É um procedimento que eu faço com alguns clientes que eu preciso explicar algumas técnicas que foram utilizadas, o protocolo que foi utilizado. Então não foi só para a Leia que isso foi feito, não. Então apresentei todo o relatório e eu li a conclusão para ela. Não foi ela que leu, nem nada assim. Depois dessa reunião que eu enviei o PDF assinado para a Juliana. Eu enviei para a Juliana, não para ela. Né? Em relação à reação dela, quando eu li a conclusão, obviamente ela não gostou. Né? Porque quem leu a conclusão e interpretou ela de forma correta, parte da conclusão é prejudicial para ela. Mas outra parte da análise mais aprofundada comprovou que aquele arquivo não é íntegro, que não é verdadeiro, que ela não era a interlocutora da conversa. Aí, quando explicado de modo melhor para ela, aí ela se acalmou um pouquinho. Ela ficou surpresa com o resultado. Vamos colocar assim, não que ela não tenha gostado, mas ela ficou surpresa com o resultado. Como assim? Explica para nós isso daí. Do resultado, vamos lá, né? Vários veículos de imprensa colocam aí que eu concluí que não é a Leia, que não é a Leia, não, mas não é a voz da Leia, né? Foi uma inteligência artificial que falou. Então, usando esses termos mais resumidos da conclusão. Mas eu imprimi aqui, porque eu gosto de papel. Então, vamos ler a minha conclusão do mesmo modo que eu li para ela, né? Então, diante das análises periciais realizadas e sem dispensar qualquer análise complementar necessária, o que a gente fala aqui? Eu fiz as perícias iniciais, fiz exames complementares, tudo que eu precisava para me dar a confiança dessa conclusão, eu realizei. É possível concluir que o material objeto questionado, ou seja, aquele vídeo vazado, possui características técnicas que indicam montagens de frases e diálogos, através de recortes e ou com uso de sintetizador de voz por inteligência artificial. Aqui, por que eu uso termos e ou? Eu não fui contratado para dizer se era uma inteligência artificial ou não. Eu fui contratado para saber se era a mesma voz ou não. Mas as análises me mostram que há recortes. Peguei um trecho daqui, peguei um trecho de lá, vou montar, vou fazer uma adequação e vou montar uma frase, vou montar um diálogo com perguntas e respostas, né? Eu falo daqui, você fala dali. Foi essa montagem. E ou com uso de inteligência artificial, pode ter utilizado, temos indícios que tenha sido utilizado. É em todo o arquivo? Não, não é em todo o arquivo, são em algumas palavras que provavelmente não fazem parte do cotidiano ou da Leia falar, que ela não tem o hábito de falar, e que eles precisavam para montar aquele arquivo. Então, palavras pequenininhas. Lembrando que hoje existe sim tecnologias capazes de copiar um padrão de fala com uma amostra de apenas 5 segundos. Né? A inteligência, o robozinho ali, ele vai ouvir a voz que ele tem que copiar em um trecho de 5 segundos, ele gera um número matemático, um algoritmo, e através daquilo ele consegue repetir com o mesmo padrão fonético qualquer texto que você inserir para ele falar. Hoje é totalmente aceitável e admissível isso acontecer. Então, continuando. Né? Então, indicam montagem de frases e diálogos através de recortes e ou com uso de sintetizador por inteligência artificial, ou seja, ainda que o padrão fonético apresente no arquivo de vídeo convergência com o padrão autêntico da periciada,
não foi ela a interlocutora da conversa. Ou seja, nós temos trechos dentro do áudio que tem convergência com o padrão fonético dela, que tem convergência com a voz dela. Mas, quando você analisa, não de forma isolada, apenas essas palavras ou algumas frases, mas você analisa todo o arquivo, você nota que esse padrão ele não segue o arquivo inteiro. Existem cortes, montagens, pegar um pouquinho dali, vou sintetizar uma outra palavra e vou montar esse diálogo. Então, assim, foi utilizado o sintetizador. Eu não concluí somente isso. Eu concluí muito mais do que isso. Foi utilizado uma inteligência artificial. Eu não concluí somente isso. Não é a voz dela. Eu não concluí isso. Eu concluí que tem convergência, alguns pontos, mas quando você é analisado de forma total, eu não posso atribuir essa conversa a Leia. Obrigado, Wesley. Ou seja, a voz pode ser dela, palavras podem ser dela, porém a frase que foi montada não foi produzida por ela. Então, correto. Eu vou sair desses termos técnicos agora e eu vou falar diretamente ao público. Suponhamos que eu cite todas as palavras que montam essa frase em vídeos diferentes. Alguém pega todos esses cortes, que é a minha fala, a minha voz, a minha fonética, e monta uma frase que vai cair em um conjunto que vai formar o áudio. Então, assim, o trabalho pericial deixou claro que a voz, ela pode ser ou é da Leia, ela é da Leia, contudo, a frase que foi montada não foi produzida pela Leia. Isso foi produzido por algo artificial, por um software que aí mescla a voz. E outra, observação, não todo. Palavras que ela não usa de forma contínua, né? Vamos falar sobre o áudio agora de forma sorrateira. Palavras de cunho sexual que, é claro, não ia estar em mídias, em vídeos. Isso pode ter sido criado, manipulado por um software de terceiros. Ok. Então, a sua perícia em si, quando eu li todo esse laudo, não foi só mais de uma vez, mas foram várias, isso aí ficou claro para mim. Por que eu estou até desenhando isso, Wesley? Nesse momento, está tendo uma outra live em um outro canal, onde o senhor Paulo está bradando pelos quatro cantos que a voz é dele e que a voz é dela. Ok, ótimo para ele ou não, né? Mas assim, isso não vai desabonar o seu trabalho, porque ele foi feito de forma coerente, ele foi feito de forma correta. Então, para que deixe claro ao público esse que ao longo de 6 meses do certo meu canal, eu sou extremamente transparente. A voz pode até ser dela, é dela, mas a junção do áudio não é dela. Ponto. Então, que isso fique claro. E eu tenho certeza, Wesley, que de hoje para frente, isso vai sair mais das mídias sociais e vai partir para os tribunais, porque será necessário isso. É essa visão da coisa que eu tenho visto. Porque todos os limites tendenciosos estão passando deles, todos eles. E aí, trabalhos como o seu, infelizmente hoje, estão em xeque. E aí, quanto a isso, eu deixo para você mesmo falar.